Salve pessoal, mais um episódio da nossa prosa terapêutica. E no episódio de hoje eu queria tratar com vocês sobre uma pergunta. Você se considera uma pessoa espiritual? Tome cuidado, porque as respostas que se seguem a essa pergunta muitas vezes podem nos conduzir para uma experiência de uma espiritualidade tóxica. Chames, mas como que a espiritualidade pode ser uma experiência tóxica? E eu já vou adiantando. A experiência de tratarmos a espiritualidade quando ela pode se tornar tóxica é quando nós nos utilizamos desta experiência ou desta postura de uma forma que nos aliena da nossa experiência humana, de uma forma que nos aliena da experiência de vivermos nesta vida com as pessoas neste planeta. E de muitas formas, esta alienação, ela ainda, em muito, é resultado de antigos contextos, de antigas religiões e culturas e moral que ainda estão muito contextualizadas nas nossas estruturas internas, né, em julgamentos e pré-julgamentos que vêm da nossa ancestralidade, da nossa cultura e do nosso meio no qual nós vivemos. Então, eu anotei aqui alguns aspectos bastante interessantes para compartilhar com vocês. Eu queria tratar aqui com vocês sobre a alienação que nos afasta das pessoas, da vida e de nós mesmos, tá? Então eu poderia começar, por exemplo, com o tipo de alienação que tem a ver com a gente se afastando da gente em nome de assumirmos uma postura que nós consideramos ser espiritual. Então é muito, principalmente no nosso meio aqui, por exemplo, a gente que convive dentro de um espaço holístico, é muito comum você ver pessoas fazendo coisas para poderem ser aceitas enquanto pessoas espirituais. Uma das top 10 que nós temos é a raiva. Então, para muitas dessas pessoas, a pessoa espiritual, ela não sente raiva. E nessa postura de não sentir raiva, muitas vezes na pessoa, o que essa pessoa está fazendo é reprimir emoções e sentimentos profundamente relacionados à experiência de vivermos a nossa humanidade. Assim como muitas vezes são pessoas que não admitem sentir outras coisas que fazem parte, não admitem sentir o desejo sexual, não admitem sentir vontades diversas no dia a dia. E o que essas pessoas talvez não percebam é que quando nós começamos a reprimir e a negar os nossos sentimentos e as nossas vontades, isso vai criando a grande tendência para o lado sombra, ou aquilo que é chamado de o efeito sombra. É quando você, por algum motivo, acreditou que ser espiritual é não se permitir sentir raiva, porque de repente você acreditou que olhando para figuras e mestres, e você deduziu que eles jamais sentiam raiva, ou que a raiva é um sentimento não humano, ou um sentimento da humanidade baixa, e que os verdadeiros espirituais, não a sentem. E aí o que você vai talvez fazer? Você vai reprimindo, você vai negando, e muitas vezes você tem episódios em que você não ficou legal, em que você ficou de fato com raiva, mas por negar você vai entrando num processo de implosão. Ao invés de explodir, ao invés de expressar o sentimento que faz parte do conjunto de sentimentos humanos, cada um tendo a sua função, e às vezes você vai implodindo, e isso vai trazendo problemas. Você vai entrando num processo em que aquilo começa a adoecer você, ou você talvez tenha sucesso em sustentar essa negação por algum tempo, mas em algum momento você vai explodir na hora errada, com as pessoas erradas, nas situações erradas. Se você parar para pensar, a raiva também é uma energia de movimento, também é uma energia de evolução. É claro que não a raiva gratuita, a raiva que você machuca pessoas, mas a raiva muitas vezes vai mostrar para você que tem coisas que não vão bem na sua vida, coisas que precisam de uma atitude enérgica, de uma força de movimento para que você se afaste de determinadas pessoas, situações, eventos, sentimentos, às vezes, E sim, às vezes pode também ser através de palavras mais ríspidas ou de movimentos mais ríspidos,
Você também erra, eu erro, todos nós erramos. Quando nós negamos o que nós sentimos, aquilo tende a mostrar-se e a demonstrar-se no nosso dia a dia, porque aquilo que nós resistimos persiste na gente. Isso é muito importante você lembrar. Uma outra questão é quando você deixa de lado a sua sensatez. Isso faz com que muitas vezes você haja no mundo de fantasia, onde você deixa de levar com você a sua inteligência. A sua capacidade de pensar, de raciocinar, também ajuda você a decidir coisas certas e coisas erradas, coisas que lhe fazem bem, coisas que não lhe fazem bem, coisas que lá na frente você já percebe que vão ter um fim que não é bacana. Então, quando você abandona a sua sensatez, e eu entendo que a experiência espiritual muitas vezes leva você para momentos de intensa intuição, momentos altamente profundos de êxtase ou momentos de uma experiência de um estado de consciência alterado, eu entendo tudo isso. Mas muitas vezes a gente acaba deixando de lado a nossa sensatez, a nossa capacidade de raciocinar e de pensar em nome de vestirmos a máscara do espiritual. Tomamos cuidado então com isso. Outra coisa que eu também percebo bastante é esse costume que muitos espiritualistas têm de considerar que o ser humano é o último dos últimos dos últimos das últimas criaturas. Como se diz, é como se fosse lá o bichinho no cocô do cavalo do bandido. Eu sou totalmente contrário a essa ideia e considero ela muito nefasta, porque ela vai repetir e vai fortalecer o vínculo de você não se amar. Fortalece um vínculo de não aceitação, fortalece um vínculo com você de julgamento, de crítica. O que pode ajudar você considerar-se a última das criaturas, ou considerar que o ser humano é um nada, quase uma partícula ínfima que ao longo dos tempos buscará ser talvez alguma coisa? Ou seja, essa displicência com o nosso autorrespeito, que as pessoas chamam de humildade, então nós poderíamos colocar aqui como uma distorção da palavra humildade, porque humildade muitas vezes é você considerar que você é ótimo em fazer alguma coisa. Humildade às vezes é considerar que você é extremamente capaz e hábil em fazer coisas que outras pessoas não conseguiram, ou em considerar e admitir que você sim tem dinheiro, ou admitir que você não tem dinheiro, admitir que você sabe uma resposta ou de que você não sabe aquela resposta. Humildade não tem nada a ver com você se colocar numa posição de ser a última das criaturas, de ser apenas um cocôzinho na sopa universal que nada sabe. Sabe aquelas pessoas que começam já a se desculpar por existirem? Aquelas pessoas que já, olha, eu queria dizer que eu não sei nada, eu queria dizer que na verdade eu sou apenas um nada. Alguns mestres nos chamam para como isso muitas vezes vai ser justamente uma armadilha da sabotagem que o ego nos traz. Nada contra o ego, novamente, eu não tenho nada, o ego é altamente útil, mas quando você busca negar a sua humanidade, quando você busca negar o seu ego, é quando você corre o maior risco de justamente fortalecer as crenças, o fortalecimento da personalidade em detrimento da sua essência, da sua consciência, do seu espírito, do seu testemunhador, do seu observador. Então, observe bem. Muitas vezes a pessoa que está buscando sempre ser a mais humilde, não sou estranho, olha, eu sou o mais humilde de todos. Para bom entendedor, meia palavra basta. Quando uma pessoa chega e diz, olha, eu sou o mais humilde de todos, o que será que isso está nos dizendo? Vou deixar para que você também diga para mim o que você acha. O pertencimento. Nós somos criaturas humanas que buscamos essa coisa do pertencimento. A experiência humana das tribos, dos grupos de animais, o nosso bicho humano, ele quase o tempo todo busca pertencer. Que também é um dos aspectos humanos que a gente pode evoluir para que nós não sejamos escravos dos costumes, das crenças, das ordens e dos padrões, dos modelos, para que simplesmente fazendo tudo isso nós possamos nos sentir pertencentes. Você já faz parte da humanidade e veio para esse mundo para expressar tantas coisas. Mas eu lhe pergunto,
O que é que você tem feito apenas para poder se considerar espiritual? Será que você faz yoga realmente porque está lhe fazendo bem ou porque você quer ser espiritual? As roupas que você usa, ou às vezes o jeito de falar bem baixinho, de repetir inúmeras vezes gratidão, namastê. Será que tudo isso realmente faz parte de você? Ou faz parte de quase que uma máscara, um personagem que nós acabamos criando apenas para podermos dizer, olha, eu sou espiritual. É geralmente aquele espiritual que está fazendo aquela postura, daqui a pouco abre os olhos para ver como é que... Cuidado, gente, cuidado, você não precisa de nenhuma dessas parafernálias, você não precisa andar com o seu japamala por fora da roupa, você não precisa andar com os seus colarzinhos de cristal aparecendo para que as pessoas perguntem, você não precisa provar nada para ninguém da sua experiência espiritual, você não precisa guardar as suas emoções, você não precisa esconder a sua vida para poder tão somente parecer ser uma pessoa espiritual. Veja que quanto mais você vai exigindo de você, mais você vai se tornando uma pessoa que julga os comportamentos e atos das outras pessoas. Nossa, eu faço isso, aquela pessoa não faz, será que ela é espiritual? Veja como esse mecanismo nefasto vai levando você para um campo de grandes e profundas ilusões, com os quais nós temos que tomar muito cuidado, lamento. Vamos lá. Outra coisa, espiritualidade como justificativa para não assumirmos a nossa responsabilidade. Sabe aquela pessoa que chega muitas vezes atrasada e diz, não, era para ser. Ou aquela pessoa que tem costumes que fazem com que ela se auto-sabote, que nitidamente você percebe que são escolhas e posturas da pessoa e que a pessoa tenha o costume, o hábito de simplesmente dizer, não, é porque era para ser, estava escrito, foi assim que os mestres quiseram, é o que era para ser. Veja, muitas vezes de fato nós precisamos saber olhar para a vida, entender os sinais que a vida nos traz, entender sim os momentos que precisamos parar, os momentos que precisamos dar um passo atrás, os momentos que precisamos fazer coisas mesmo que ninguém estivesse fazendo. É claro que precisamos e faz parte da experiência da sua espiritualidade em desenvolvimento trabalhar todas essas coisas, mas cuidado para que a sua sensatez acompanhe a sua vida e para que você não fique se sabotando achando que tudo são coisas que o mundo espiritual fez com você. Tome cuidado com isso, crianças. Outra coisa, uso de substâncias ilícitas em nome da espiritualidade. Talvez você já vai soar alguns sinos quando a gente fala isso. Que tipos de substâncias as pessoas usam em nome de uma pretensa liberdade, em nome de uma pretensa espiritualidade que muitas vezes fica completamente vinculada e dependente dessas mesmas substâncias para que a pessoa se sinta espiritual. Não estou aqui me colocando como alguém que está julgando, dizendo o que é certo, o que é errado. Eu estou apenas aqui colocando a minha visão dentro de um ponto de vista que quer trazer essa questão da nossa humanidade. Se você se desvincula da sua humanidade, como é que você pode trabalhar a sua evolução? Essa é a questão que eu queria deixar aqui com vocês. E outra coisa, não olharmos para as nossas sombras. Muitas vezes a gente adota uma posição, aí vem alguém e diz alguma coisa, você fica muito chateado, porque você naquela postura de querer ser aquele ser espiritual, você acaba tentando esconder uma série de coisas, como falávamos antes, e aí você fica extremamente chateado, altamente vulnerável às críticas, que é justamente o outro oposto que você deveria estar. Olha como quanto mais você trabalha para criar uma máscara, mais vulnerável você está se tornando, mais você está fortalecendo a sua vaidade de ficar pensando o que os outros vão pensar ou vão achar do que eu estou fazendo, o que os outros vão dizer da minha vida, das minhas roupas, da minha postura ou daquilo que eu tenho para expressar. Finalmente, queria conversar com vocês sobre uma coisa para a gente poder finalizar. Muitas pessoas tendem a falar do ser humano, da nossa experiência humana, enquanto, olha, é uma experiência baixa, isso aqui é muito denso, é mundano, o sexo é isso, o dinheiro é aquilo, porque a gente tem que ser mais espiritual, a gente tem que se elevar, a gente tem que ficar.
Eu sempre gosto de tomar muito cuidado e eu queria compartilhar com vocês a seguinte observação. Quando você olha para um bebê, para uma criança que está aprendendo a andar, você considera que ela é menos perfeita do que os adultos? Tenho certeza que não. Você sabe que faz parte do aprendizado. Você sabe que faz parte da evolução daquele ser humaninho que está ali. Ou quando você vê um bichinho que está aprendendo a caminhar, está aprendendo a fazer o xixizinho, o cozinho na nossa casa, né? Os nossos bichinhos de estimação. Quando tem alguém que está na quinta, sexta série, está aprendendo a fazer cálculos matemáticos, né? Da mesma forma, quando você olha para aquela lagarta, você tem como dizer que a lagarta é um ser menos perfeito, menos nobre do que a borboleta que ela vem a se tornar-se logo depois? Veja, se você nega a lagarta, você não tem como observar e apreciar a beleza da borboleta. As duas experiências estão intrinsecamente conectadas, interligadas. Quando você julga a experiência humana como algo ruim, você estará o tempo todo buscando defender-se e alienar-se da experiência. Veja, nós estamos nesse planeta para atravessarmos esta experiência de aprendizado e de evolução. Evolução não significa que antes era pior e agora é melhor. Significa que houve um aprendizado, significa que houve um crescimento, uma tomada de consciência. Quando você não sabia determinadas coisas, não é que você era pior do que é agora. Você apenas aprendeu mais, apenas observou mais e agora está mais consciente. O meu apelo aqui, crianças, é para que o processo de tomada de consciência, o seu processo de espiritualidade, seja um processo totalmente conectado com a sua humanidade. Eu finalizo dizendo que um mestre muito querido trazia que a espiritualidade é caminhar com o seu espírito. É você ir a esse encontro inevitável com você mesmo, com a sua essência, com as suas verdades e finalmente expressá-la e compartilhá-la no mundo e com o mundo. Afinal de contas, a vida deseja que fundamentalmente você se expresse. A vida lhe colocou nesse lugar. Muito cuidado quando você se critica, você se julga pesadamente. Quando você diz que você não é perfeito, você está julgando e acusando toda a existência de não ser perfeita também. Fique então com essa reflexão. Eu agradeço. Um grande beijo no coração. Até a próxima, crianças.